Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas do YouTube e do Facebook, eu quero saudar a todos vocês nessa segunda-feira com a paz do Senhor. Nós queremos, nesse princípio de semana, darmos continuidade ao nosso curso básico de teologia. Estamos estudando matérias muito abençoadas, de muita valia, da nossa Bíblia Sagrada, e nós temos, eu tenho certeza absoluta, aprendido muito neste nosso estudo bíblico. Nesta semana nós queremos estudar uma matéria que traz por nome a martiologia, a doutrina do pecado. Vamos entender um pouco acerca do pecado. Então nós, como de hábito, de costume, vamos fazer leitura do nosso material teológico e vamos estar tecendo alguns comentários, algumas observações para a nossa melhor compreensão. Amém? Então vamos à matéria. A doutrina que estuda o pecado chama-se a martiologia. Este termo vem da palavra grega amártia, que significa transgressão, pecado ou errar o alvo, e logia, que significa estudo ou doutrina. Portanto, a martiologia é a doutrina que estuda o pecado e suas consequências. É bom, né, meus irmãos, nós memorizarmos bem aqui o significado da palavra pecado, né? Nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, certo? E o termo a martiologia, como nós acabamos de fazer leitura, significa então a doutrina, o estudo do pecado. O termo amártia, né, significa transgressão, né? Significa errar o alvo. Então este é, como nos diz aqui, né, o significado da palavra pecado. Então, quando as pessoas nos perguntam, mas vem cá, o que é o pecado? Então, de uma forma bastante simplória e objetiva, o significado da palavra pecado é errar o alvo, é transgredir, é transgressão. Transgredir o quê? Transgredir a palavra, os princípios da palavra do Senhor. Transgredir a lei de Deus. Continuando. No Antigo Testamento, o pecado é visto como uma transgressão direta à lei de Deus, caracterizado por um erro moral do ser humano que o torna culpado diante de Deus. Então, o Antigo Testamento trata o pecado desta forma, né, que é a transgressão direta, a desobediência direta à lei de Deus, né, sobretudo a lei mosaica, ok? Já no Novo Testamento, o pecado é um mal impregnado. Olha só agora como o Novo Testamento apresenta a questão do pecado. Já no Novo Testamento, o pecado é um mal impregnado na própria natureza pecaminosa do ser humano, que o mantém cativo até que ele encontre a libertação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo declara que o pecado nasce no próprio coração humano. Então vamos ver aqui Marcos, capítulo de número 7, versículos 21, 22 e 23. Palavras do nosso Cristo. Porque do interior do coração dos homens, ou seja, dos seres humanos, saem os maus pensamentos. Do interior do coração saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam
o homem, contaminam o ser humano, tá? Então, perceba que Jesus nos ensina que o pecado, né, ele procede, ele nasce no interior do ser humano, do coração do ser humano. Em continuidade, já o apóstolo Paulo afirma que o pecado é algo genético, que herdamos de nosso primeiro ancestral, a saber, Adão. Romanos, capítulo 5 e versículo de número 12, olha o que diz a palavra de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, a saber, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, tá? Então, é o que nós estávamos fazendo leitura aqui, né? Que o apóstolo Paulo, ele afirma que o pecado é algo genético, que herdamos de nosso primeiro ancestral, a saber, Adão. O apóstolo Tiago afirma que o pecado nasce pela própria cobiça do ser humano. Tiago capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Olha o que o texto nos diz. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência, meus irmãos, significa apetite desordenado por aquilo que é imoral, certo? Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Palavras de Tiago, né? Continuando a nossa leitura, podemos resumir este estudo da amartiologia em 3 pontos principais. Primeiro, a origem do pecado. Segundo, as consequências né, do homem, tá? As consequências do pecado no homem, no ser humano, ok? E terceiro, a solução de Deus para o pecado do ser humano. Então nós vamos estar abordando nessa semana estes 3 pontos aqui, tá? A respeito da doutrina do pecado. Pois bem, meus irmãos, é interessante nós frisarmos aqui, para nós finalizarmos o nosso vídeo, o seguinte: alguém pode perguntar, né? Como nós fizemos leitura, o ser humano ele é liberto do pecado através da fé em Cristo Jesus, ok? Mas aí alguém pode perguntar, mas a partir do momento que alguém se converte a Cristo, se arrepende dos seus pecados e se converte a Cristo, essa pessoa não peca mais? Não. É importante que nós venhamos a entender que nós continuamos, mesmo sendo, né, pessoas convertidas a Cristo, nós continuamos sendo pecadores. A natureza pecaminosa que nós herdamos do nosso pai Adão, da nossa mãe Eva, continua em nós, ok? A diferença do cristão é que o cristão ele não é mais escravo do pecado, ok? Então o que acontece? Para os irmãos compreenderem melhor. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ou seja, não é convertida a Cristo, ela peca, vive a pecar e não está nem um pouco preocupado quanto a isso. Entende? Por quê? Porque ela não tem a compreensão espiritual acerca do pecado. Ela não faz ideia que na verdade ela é uma pessoa escrava do pecado. O pecado é o senhor da sua vida. Agora, a partir do momento que alguém se converte a Cristo, essa pessoa ela passa a ser serva do Senhor Jesus Cristo. Então o que acontece?
Quando o cristão ele peca, o Espírito Santo logo, né, vem a acusar na sua consciência que ele, que ela, servo, serva do Senhor, pecou. Então o que o servo de Deus, a serva de Deus então faz? Vai aos pés do Calvário, pede perdão pelos seus pecados, procura corrigir os seus erros, as suas falhas, procura amadurecer, crescer em estatura espiritual dia após dia, né? Trilhando um caminho que o levará às mansões celestiais, certo? Então, o cristão, ele não se conforma, como diz o apóstolo Paulo, capítulo 12 da carta aos Romanos, com este mundo que jaz no maligno, né? Mas tem o seu entendimento renovado dia após dia e procura buscar sempre qual é a agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, o cristão, quando ele peca, ele tem temor, ele se arrepende, ele pede perdão pelos seus pecados, ele se humilha, ele busca corrigir as suas falhas, melhorar a cada dia. Nós, como cristãos, sabemos que enquanto estivermos nesse corpo mortal, não somos de forma alguma melhores do que ninguém, não somos perfeitos, mas nós, como cristãos, filhos e filhas do Altíssimo, procuramos viver uma vida em conformidade com a palavra do Senhor. Procuramos melhorar a cada dia, amadurecer a cada dia, nos aperfeiçoar a cada dia. Procuramos agradar ao Senhor, nosso Deus, a cada dia. Nos esforçamos para não darmos liberdade, legalidade para que o império das trevas venha prevalecer sobre as nossas vidas e nos escravizar em uma vida de pecado como outrora, quando não conhecíamos a Deus, quando não éramos morada, habitação, casa do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus irmãos, o nosso estudo de hoje seria esse, né? Daremos continuidade à doutrina do pecado, a este estudo desta semana no dia de amanhã. A minha oração, o meu desejo é que Deus venha abençoar você, a sua família e venha conceder a você uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o dia de amanhã, querendo Deus. Um forte abraço do seu irmão e amigo Valdecir de Almeida. Amém?